Queridos alunos, mais uma vez satisfação, em continuação aos nossos estudos preparatórios para a primeira e segunda fase da OAB. Vamos hoje aí trabalhar mais uma questão e fazer aqueles comentários, passando aquelas velhas dicas de sempre. Vejam só, penal e processo penal, a questão escolhida para hoje é uma questão interessante, trabalha bastante conceito processual em relação à parte de procedimento, mais especificamente aí a realização do interrogatório do acusado e a elaboração de perícia dentro do processo criminal. A questão é a questão da FGV do exame 29º. Então a gente vai ler a questão um pouquinho um pouquinho extensa, mas na medida do possível a gente já vai passando aí as dicas e os esclarecimentos. Vamos à questão, abre aspas. Tomás e Sérgio foram denunciados como incursos nas sanções penais do artigo 217-A do Código Penal, estupro de vulnerável, narrando a acusação que no delito teria ocorrido ato libidinoso diverso da conjunção carnal, já que os denunciados teriam passado as mãos nos seios da criança e que teriam sido praticados em concurso de agente. Então tá aí os fatos, sempre repetindo aquela situação. A OAB gosta muito disso, ela traz os fatos e depois situa processualmente esses fatos. Então os fatos são esses: denúncia pelo crime de estupro e descreveu a conduta delitiva, artigo 217-A do Código Penal. Na sequência, voltando à questão, abre aspas, durante a instrução, então já na fase processual, durante a instrução do processo, foi acostado ao procedimento laudo elaborado por um perito psicológico, por um perito psicólogo oficial, melhor dizendo, um perito psicólogo oficial responsável pela avaliação da criança apontada como vítima, concluindo que o crime teria de fato ocorrido. Então, o laudo concluiu que de fato ocorreu o crime. As partes tiveram acesso posterior ao conteúdo do laudo, apesar de intimadas da realização da perícia anteriormente. Então, em relação à fase processual, na instrução do processo, depois do recebimento da denúncia, a fase de instrução do processo. Nessa fase de instrução do processo, foi incluído nos autos, no processo, esse laudo pericial elaborado por psicólogo oficial e constatou que de fato tinha ocorrido aí o crime do estupro de vulnerável, 217-A do Código Penal. Então são esses fatos. E relata também a questão que a parte teve acesso do conteúdo desse laudo depois da juntada desse laudo aos autos e que, apesar de ter sido intimada da realização da perícia. Então, a parte foi intimada da realização da perícia. Então, em relação a este laudo, a forma com que ele foi feito, houve ou não alguma ilegalidade? É isso que a questão vai cobrar da gente. Mas daqui a pouco a gente responde. Vamos só finalizar o entendimento da questão. Abre aspas, na continuação aí. O magistrado responsável pelo julgamento do caso, avaliando a notícia concreta de que Tomás e Sérgio, durante o deslocamento para a audiência de instrução e julgamento, teriam um plano de fuga, o que envolveria diversos comparsas armados, determinou que o interrogatório fosse realizado por videoconferência. Então, no dia da audiência de instrução e julgamento, percebendo aí a possibilidade de fuga dos acusados, havendo aí uma justa razão, uma justificativa, portanto, uma fundamentação, o juiz determinou que o interrogatório dos acusados fosse realizado por videoconferência. Então, veja, nós temos uma situação do laudo que foi juntado e agora nós temos outra situação processual em relação à audiência de instrução, mais especificamente o interrogatório dos acusados por videoconferência. Pode ou não pode no processo criminal? Se pode, quando ocorre? É isso que a questão está cobrando. E para a gente finalizar, no momento do ato, ou seja, do interrogatório por videoconferência, os denunciados foram ouvidos separadamente. Então, no interrogatório, os denunciados foram
interrogados separadamente, um do outro, pelo magistrado, ambos acompanhados por defesa técnica no estabelecimento penitenciário. Então, os acusados foram ouvidos por videoconferência com a presença do defensor ali na penitenciária. Este fato está correto ou está equivocado? Há alguma nulidade em relação a esse interrogatório? É isso que o examinador está cobrando de vocês. Então, vamos analisar. Ambos acompanhados de defesa técnica no estabelecimento penitenciário, em sala de audiência durante todo o processo, durante todo o ato processual. Insatisfeito com a atuação dos patronos e acrescentando, melhor dizendo, acreditando na existência de ilegalidade no procedimento, os acusados Tomás e Sérgio contrataram José para assistente técnico. E aí vem a pergunta da OAB. O que a OAB quer saber? Considerando apenas essas informações narradas, José deverá esclarecer. Então, esse patrono contratado, assistente técnico contratado, ele vai esclarecer aos acusados se esse procedimento do interrogatório por videoconferência foi correto, foi realizado de acordo à lei ou se há alguma nulidade, bem como se o laudo que foi juntado, se há ou não alguma nulidade em relação a esse laudo. Basicamente, são esses pontos cobrados aí na OAB. Então, uma questão que traz aí uma certa complexidade no que diz respeito à identificação desses dois pontos principais. O laudo que foi juntado e a realização do interrogatório dos acusados na audiência. Uma questão muito interessante aí. Então vamos aí às assertivas e logo em seguida a gente já esclarece alguns pontos relevantes. A questão diz o seguinte: então, considerando essas informações narradas, José deverá esclarecer. Letra A. A letra A diz o seguinte: o interrogatório dos réus não poderia ter sido realizado separadamente, tendo em vista que os acusados têm direito de conhecer todas as provas que possam lhe prejudicar. Veja, de fato, os acusados, eles têm direito de conhecer todas as provas que constam dos autos para viabilizar aí o contraditório e a ampla defesa. Agora, ele tem que estar presente no ato da realização do interrogatório do outro réu, do seu comparsa, sim ou não. Vejam só, a lei diz que o acusado comparecerá perante a autoridade no curso do processo e será interrogado. E o réu, o acusado, ele será interrogado através do procedimento ordinário. E o que diz o procedimento ordinário no que diz respeito à realização da audiência de instrução e julgamento? Como que se processa na prática a realização do interrogatório do acusado quando nós temos dois denunciados? Então, o juiz, ele ouve separadamente os acusados. Então, ele ouve primeiro um acusado, colhe o depoimento, com a presença do advogado do outro acusado. Lembrando-se que trata de um processo único com dois denunciados. Não há o direito subjetivo do acusado de estar presente no ato do depoimento de seu comparsa, justamente para que não ocorra nenhuma pressão psicológica por parte do depoente. Então, para preservar aí a integralidade do depoimento do depoente, não há essa obrigatoriedade do depoimento conjunto, não há esta possibilidade do depoimento conjunto. Cada um dos denunciados serão ouvidos separadamente. Isso é
uma condição aí para garantir o devido processo legal, contraditório e a ampla defesa. Então vejam só que a letra A está equivocada, porque ela diz que o interrogatório dos réus não poderia ter sido realizado separadamente. Não, pelo contrário, pode sim, ou melhor dizendo, deve sim ser realizado separadamente, para aí você preservar a integralidade aí do depoimento e para que o depoente não sofra nenhum tipo de pressão psicológica no ato do seu depoimento. Então, a letra A está equivocada por este motivo. A letra B diz o seguinte: não poderia ter sido realizado interrogatório por videoconferência. Pessoal, a questão é, pode ou não ser realizado interrogatório por videoconferência? Vejam que a Lei 11.900 de 2009 introduziu no ordenamento jurídico aí a possibilidade da realização de forma excepcional, vejam só, de forma excepcional da audiência de instrução na fase de depoimento de testemunha e de interrogatório do réu por videoconferência. Aonde que está essa previsão, professor? Está lá no artigo 185, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Diz o artigo 2º, vamos a ele. Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada de ofício ou a requerimento da parte, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de som e imagem em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender uma das seguintes finalidades. Quais são essas finalidades? Então, são várias finalidades aí previstas no parágrafo 2º do artigo 185. Finalidades estas que vinculam aí a validade do depoimento por videoconferência. Ou seja, só será válido se realmente esta situação de fato existir. Qual situação? Por exemplo, prevenir risco à segurança, quando existir fundada suspeita de que o réu preso integre organização criminosa ou de que, por qualquer razão, possa fugir durante o deslocamento. É exatamente a nossa questão. Então, o inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 185 já traz aí a previsão, a possibilidade de que, havendo risco de fuga por parte do réu, quando do ato do interrogatório, haverá possibilidade aí da determinação da audiência por videoconferência. Então, em relação à realização do interrogatório por videoconferência, há previsão legal. Aonde está, professor? 185, parágrafo 2º e todas as hipóteses de cabimento lá do inciso 1 até o inciso 4º. Aí de leitura obrigatória para vocês. Vejam só que então o interrogatório por videoconferência tem sim previsão legal, desde que seja tomado mediante decisão fundamentada do juiz. Então, decisão fundamentada. No nosso caso, o juiz fundamentou a necessidade da realização da audiência por videoconferência com o fundamento de que, de fato, havia esse risco de fuga por parte dos denunciados. E aí, professor, se não houvesse de fato esse risco de fuga e mesmo assim o juiz fundamentou que existia o risco de fuga? Vejam, o ônus da prova de provar que houve nulidade processual é de quem? O ônus da prova, neste caso, é do advogado de defesa. Então, o advogado de defesa que tem que se insurgir em relação à realização do interrogatório por videoconferência, contrapondo aí o argumento do juiz de que existe risco de fuga. Então, o advogado vai ter que demonstrar no processo que não existe risco de fuga nenhum para a realização do depoimento pessoal por parte do juiz. Entendeu, pessoal? Então, vejam
que o juiz tem que, de forma fundamentada, lá no parágrafo 2º do artigo 185, decidir a realização ou não do interrogatório por videoconferência. Então, a letra B está equivocada por este motivo. A letra C, pessoal, diz o seguinte: o laudo acostado ao procedimento foi válido em relação à sua aceitação, mas o juiz não ficará adstrito aos termos da lei, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Vejam só, o laudo juntado aos autos foi regular ou não? Então nós precisamos aí ter o conhecimento da lei no que diz respeito à prova pericial. A prova pericial. E diz o artigo 159 do Código de Processo Penal, traz o seguinte: o exame de corpo de delito e outras perícias, ou seja, o exame de corpo de delito e outras perícias, o laudo pericial, serão realizados por perito oficial. Então, por perito oficial, um único perito oficial, portador de diploma superior, conforme descrito no nosso caso problema. Lembrando que nos fatos descritos no nosso problema, a própria questão trouxe, foi acostado ao procedimento, laudo elaborado por perito oficial. Então, basta o laudo ser elaborado por perito oficial para ele ter validade jurídica. A forma com que ele foi feito tem que respeitar o contraditório? Sim, tem que respeitar o contraditório, ou seja, há o dever de intimar o acusado da realização daquela perícia com antecedência, para que ele de fato participe ou possa participar da realização daquele exame, daquele laudo psicológico. Então você notifica aí o acusado para que ele tome conhecimento que no dia tal, a tais horas, será realizado o exame psicológico, podendo ou não aí constituir assistente técnico para participar aí deste laudo pericial. E a questão trouxe que houve essa intimação da realização da perícia com antecedência. E também disse que as partes tiveram acesso ao conteúdo do laudo após a sua confecção. Então, não há nenhuma ilegalidade em relação a esse laudo efetivado pelo perito e juntado aos autos. Então vejam só que a questão C, pessoal, está correta, porque ela afirma: o laudo acostado ao procedimento foi válido. Foi, porque respeitou o contraditório, respeitou a ampla defesa, porque notificou com antecedência a parte contrária, o acusado, para que no dia tal participe ou constitua aí um assistente técnico para que participe do ato de realização da perícia, do laudo pericial pelo psicólogo oficial. Então houve essa notificação, e bem como houve a notificação para tomar conhecimento do laudo, do conteúdo do laudo após a sua juntada aos autos. Então não há qualquer ilegalidade no procedimento, portanto o laudo é válido em relação à sua elaboração. Mas o juiz não ficará adstrito aos seus termos? O juiz, o laudo sendo válido, a questão trouxe, o juiz fica adstrito ao laudo ou não? Ele pode julgar de forma diferente do laudo? Sim, o juiz ele não se vincula ao conteúdo do laudo. Ele pode julgar o processo de acordo às outras provas constantes dos autos. Então ele pode concluir que, não obstante exista um laudo psicológico afirmando que houve ali a prática de ato libidinoso, ele pode entender que, diante as provas produzidas no processo pelos outros meios de prova, aquela prova pericial não tem credibilidade, ou mesmo apontar aí uma incongruência no referido laudo válido. Então, o laudo válido ele pode não ser acolhido pelo juiz. Não há problema nenhum, desde que o juiz fundamente de forma devida na
sentença, afastando aí, portanto, então, o laudo constante dos autos. Não há problema. Então, o juiz não se vincula ao laudo constante dos processos. Então, é o princípio do livre convencimento motivado. Então, aplica-se a esse caso o princípio do livre convencimento motivado. Então, o juiz não ficará adstrito aos termos do laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Para a gente finalizar, a letra C está correta. Vamos aí só a letra D para a gente encerrar essa questão. O laudo deverá ser desentranhado dos autos? Não, nós vimos já que o laudo é válido, tendo em vista que elaborado por apenas um perito. A lei exige um perito oficial. Sendo certo que a lei exige, a questão diz, sendo certo que a lei exige que seja 2 profissionais? Não 2 peritos oficiais. Basta um perito oficial para dar validade ao laudo. Fazer uma observação agora para a gente finalizar, artigo 159, parágrafo 1º. Diz a lei, na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior. Então, na inexistência de perito oficial, aí sim o laudo tem que ser elaborado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, logicamente. A pessoa idônea com curso superior que vai efetivar o laudo, ela tem que ter conhecimento, sim, na área específica. Dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Logicamente que a pessoa que vai efetivar o laudo em substituição ao perito oficial, esses 2 profissionais têm obrigatoriamente de ter conhecimento específico na área, sob pena de nulidade processual e mais ainda, invalidade aí do laudo processual, conteúdo inválido do laudo processual por não respeitar aí os requisitos do artigo 159, parágrafo 1º. Pessoal, várias considerações em relação aí a essa questão. Estudo aí das provas, laudo pericial e interrogatório do réu, artigo 159 do Código Penal e artigo 185 e seguintes do Código Processo Penal. Mais uma vez, obrigado, forte abraço, bons estudos e aí até o próximo vídeo, meus queridos.